A Cidade dos Deuses Selvagens é um livro de Isabel Allende, que retrata a história de um jovem que, depois de uma doença da mãe, parte numa aventura com a sua avó à selva amazónica, em busca de um animal raro que muito pouca gente viu até hoje, e que os indígenas apelidavam de a Besta. A expedição tinha também a missão de vacinar os indígenas daquelas terras. A história tem como fundo os problemas ambientais e a extinção das tribos indígenas, causadas pela exploração massiva e desumana praticada pelos povos na época. No entanto, Alexander e a sua avó não iam sozinhos. Os dois seriam acompanhados por um guia brasileiro e a sua filha Nádia, com quem Alexander travará uma amizade bastante especial, uma médica e dois fotógrafos. Este é um livro dedicado a Alejandro, Andrea e Nicole, pessoas com quem a autora afirma terem-lhe pedido esta história. O livro é de leitura fácil e o vocabulário é bastante acessível e tem uma linguagem fácil de entender, bem como objetiva. A sua leitura não é uma leitura dita cansativa, como a que é de outras obras do género, devido às extensas descrições do cenário. Mesmo com algumas partes de descrição, embora pouco extensas, retratam bem o cenário em que as personagens se inserem. A história é bastante original e envolvente. Este livro pode-se considerar uma aventura romântica, visto que Alexander e Nádia, a filha do guia, envolvem-se amorosamente durante a história. No entanto, o uso desse fator romântico não é exaustivo, o que faz que, mesmo com o fator romance, não se torne um livro dito lamechas. O que captou mais a minha atenção no livro foi o fator perigo e emoção, transmitido pelas palavras de Isabel Allende, bem como o fator comovente, que nos é incutido através da própria história, como é a doença e a descoberta de uma planta que pode trazer à mãe de Alex, como é chamado no livro, a cura que sempre procuraram para a sua doença. Eu aconselho este livro a quem aprecia o género, pois é uma história que nos põe sempre com vontade de ler a próxima página, devido a todos os mistérios e a toda a linha de história que está implícita neste livro, que no início são como que um conjunto de pontos soltos, sem sentido, mas à medida que a história avança esta vai se tornar bem mais clara, e os pontos vão se unindo, até que chegamos ao desenlace da história, em que entendemos todo o propósito dos acontecimentos que se foram dando ao longo do percurso feito por Alexander, Nádia e os outros membros da locomotiva da viagem. Esta foi certamente uma experiência de leitura que, a meu ver, foi bastante positiva, pois foi um livro que gostei bastante de ler e uma história que tem tanto de envolvente como comovente.